Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais essa vez, esse vídeo, pela misericórdia de Deus. Um tema que eu tenho escrito nos meus livros também já, e acho muito importante é existir ou viver. Eis a questão. Louvado seja Deus. Muitos pensam que é a mesma coisa, mas não é, né? Existir, qualquer um pode existir, mas viver, só quem aceitou Jesus, se entregou a Ele e está esperando a vinda e o arrebatamento da igreja. Esses sim vivem. Essa vida muitas vezes não é mar de rosas, né? Passando tribulações, lutas, todas as coisas que um ser humano tem que passar, aqueles que vivem em Jesus Cristo também passam, porque Jesus falou que no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, porque eu venci e vós também vencereis. Mas quero destacar alguns temas da Bíblia que, que nos adverte e nos ensina um ponto muito importante. Na Bíblia, as palavras gregas que foi escrito no Novo Testamento, que é a palavra havia, a palavra existia, é a mesma coisa, né? A palavra havia foi escrito no grego e a palavra existir foi escrito no latim, mas tem o mesmo sentido. E Lucas, como escreveu no grego, quando ele conta a história de dois personagens do Novo Testamento, que era Zaqueu e o rico que foi ter com Jesus de noite, né? Aí todos esses dois personagens começam com a história deles como havia, porque a palavra havia é como alguém quer contar a história de alguém, aí falava havia um homem em tal lugar, então sempre colocava a palavra havia. Então a palavra dizia que havia ou existia um homem em tal lugar. Então essa parte de Zaqueu começa bem assim, havia ou existia, né? Mas vemos que a diferença desse existir é que não é o começo que importa, né? A pessoa pode começar como simplesmente existia, mas quando a pessoa tem um encontro com Jesus, que nem Zaqueu, ele pôde decretar a sua sorte, né? Ele podia simplesmente existir e podia também ter encontrado com Jesus e continuar existindo e não ter uma vida com Cristo, uma vida plena em Jesus Cristo, né? Zaqueu foi um desses homens que teve um encontro. Ele começou como uma pessoa que simplesmente existia, mas depois que ele teve um encontro com Jesus, ele passou a viver. Teve a vida aqui nessa terra e teve uma vida eterna também. Porque foi salvo, porque acreditou e confiou no Senhor Jesus. Diferentemente daquele homem que foi ter com Jesus, começa a história, o Lucas também começa a história dele como mesma coisa que Zaqueu. Havia um homem rico, né? Então a história dele começou com existia um homem rico. Só que esse homem rico ele não quis deixar os seus bens materiais, não quis deixar porque ele tinha muita posse. Então ele teve um encontro com Jesus, ele existia e continua existindo, porque não passou a ter uma vida plena com Jesus, porque ele não aceitou a palavra. Foi muito pesado para ele desfazer de tudo aquilo que ele tinha, né, as tradições que ele tinha aprendido no judaísmo, ele não conseguiu deixar. Então ele continua existindo, diferente de Zaqueu, que começou com a história alguém que simplesmente existia, mas depois passou a ter uma vida com Jesus. Lá no Velho Testamento também tivemos uma palavra que começa um havia, um personagem da Bíblia muito conhecido, que também a sua vida começou, a sua história também começou assim. Havia um homem na terra de Uz chamado Jó. Jó começou como uma pessoa que simplesmente existia também, né? Havia um homem na terra de Uz que chamava-se Jó. Jó começou simplesmente existia, porque Jó ainda não conhecia Deus. Mas tudo que Deus fez na vida de Jó, né, foi realmente para poder provar para ele a sua grandeza, para ele poder conhecer o Senhor de outra forma, né? Conhecer o Senhor na íntegra mesmo. Ele só ouvia falar desse Deus poderoso, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos patriarcas. Ele ouvia falar e sacrificava como um patriarca também, que ele era o cabeça da casa dele e sacrificava pelos seus filhos, pelas filhas. Então dá para ver que ele era da mesma época ali dos patriarcas, né? Mas Jó também, diferentemente que começou a história deles apenas existindo, né? Pois a palavra começa com a palavra via no grego. Ele lá no capítulo final da vida dele, a palavra diz que Jó viveu mais tantos anos, né? Então ele passou a conhecer a Deus, conhecer
o Redentor dele que vivia, e a partir do momento que ele começou a conhecer a Deus, ele passou a não apenas existir, mas passou a viver uma vida plena, pois Jó viveu mais de 140 anos ainda. Louvado seja Deus. Então não importa como a nossa vida começa, né? O que importa é como a nossa vida termina. Muitas vezes nós começamos a nossa vida apenas existindo, aceitamos Jesus, entregamos nossas vidas a Ele, depois começamos a viver. Né? Não uma vida perfeita aqui na Terra, porque aqui nada é perfeito ainda. Mas o Senhor Jesus Cristo tem a coisa maior para nós no futuro, né? Esperando no arrebatamento da igreja, ou sermos arrebatados, ou sermos ressuscitados, estaremos com o Senhor Jesus e ali conheceremos Ele como Ele é. Louvado seja Deus. Então fique com essa palavra, que você não apenas possa existir, né? Mas com essa história começa a simplesmente existir, mas depois você possa ter um encontro real com Jesus, né? Com a sua palavra, que Ele, quando alguém busca Ele com fé, Ele revela a sua palavra para ele, e quem recebe a revelação da palavra do Senhor passa de simplesmente existir e começa a viver a vida com Cristo. Amém?